Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Hoje é o chamado culto de oração. No entanto, é este culto que nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Efésios. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E para darmos início a este culto, eu convido a todos a fecharem seus olhos, curvarem suas frontes. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor da glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade a Ti pertencem, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Nós Te louvamos pela bênção de estarmos mais uma vez juntos para glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Suplicamos-Te, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, apague, Senhor, as nossas transgressões e, ó Deus, aceite o nosso culto. Que cada parte deste culto, cada ato deste culto seja unicamente para o engrandecimento do Teu nome, seja para a glorificação do Teu bendito nome. Por isso nos conduza, ó Deus, repreenda o mal, dá-nos a Tua paz. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus toda honra e glória. Antes da exposição, vamos participar de louvor e adoração com o irmão Reinaldo e a equipe de louvor. Vamos lá. Todos os dias quero louvar.
Estamos de volta e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Ainda aí traz o título de orientação como Sejam imitadores de Deus. Acompanhe a leitura. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. E esse texto é o texto que faz parte da parte prática da carta de Paulo aos Efésios. Nós temos os 3 primeiros capítulos que ensinam como nós devemos crer, fala sobre doutrina, e a partir então do capítulo 4 vai falar sobre prática da vida cristã. Basicamente, nesta carta de Paulo, nós temos a ênfase nos relacionamentos. E agora, exatamente no capítulo 5, versículo de 1 a 14, nós temos sobre o relacionamento vertical, conforme a Bíblia, NVI, ela nos sugere, com o título do próprio texto inicial: Imitadores de Deus, que pode ser aparentemente uma determinação utópica. Isso é impossível de se realizar, mas a bem da verdade é que, conscientes ou não, todos nós imitamos alguém. Isso mesmo, cada um de nós temos um referencial, e as pessoas do mundo têm seus ídolos. Isso, de certa forma, é legítimo. Nós aprendemos a ter os referenciais humanos, seja em qualquer área da nossa vida, e isso acontece porque nós somos influenciados e porque também influenciamos. Então, dependendo da sua faixa etária, você vai desejar ser igual a alguém, embora chegue um momento da sua vida em que você se assume e você percebe a sua singularidade, e Deus vai usá-lo como você é, com todas as suas características. E nós aprendemos aqui nesse texto que nós devemos imitar a Deus, mas a pergunta que vem por detrás disso é a seguinte:
a quem estamos imitando. Pela forma de você falar, de andar, de se vestir, de se relacionar, você vai apresentando, consciente ou não, quem realmente você imita. E o texto continua enfático na questão do testemunho. Nós imitamos a Deus a fim de que as pessoas possam ver Deus em nós. E isso inclui que nós proclamamos o Evangelho através da nossa própria vida. Pois bem, o propósito desta mensagem, então, é uma autoavaliação da conduta cristã e mais ainda percebermos aqui quais são as evidências de todos aqueles que imitam a Deus à luz desse texto. Algumas considerações preliminares faço, não de todo o texto, mas de algumas frases. E a primeira delas é exatamente essa: sejam imitadores de Deus. Só acontece aqui no Novo Testamento esta recomendação. E essa ênfase de imitar a Deus é importante que deixemos bem claro. Nós imitamos a Deus no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua pessoa, no conhecimento da sua vontade. E a orientação não é imitar a Jesus, não é imitar o Espírito, mas aqui é como nós podemos imitar a Deus. E em primeiro lugar, para nós imitarmos alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa, e não é diferente com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Uma verdade por inferência, fácil de ser notada, é a seguinte: muitos não conseguem imitar a Deus, por mais que se esforcem. Mas por quê? Eu vou dizer por quê. Porque não o conhecem o suficiente, e por não conhecê-lo, então não conseguem imitá-lo. A outra consideração que faço é na frase que diz: não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Essa palavra, ela está ligada à sua etimologia do grego, que é porneia, que inclui imoralidade, perversões sexuais, enfim. E essa palavra significa, essa não deve haver menção, significa que todo controle, direção dos poderes, dos impulsos sexuais, que está relacionado ao amor eros, sejam de acordo com a lei de Deus, sejam de acordo com os propósitos de Deus. E nós veremos isso, que a questão da santidade, da santificação, está muito ligado com os nossos impulsos sexuais, está muito ligado com os nossos apetites. Depois nós temos a seguinte frase: ninguém os engane com palavras tolas. Ninguém os engane com palavras tolas. Essas palavras tolas ou vãs, não sei como é que está na sua palavra, no original grego é a palavra kenos, quer dizer vazia, essa palavra vã, exatamente, que é um termo usado figuradamente para significar uma fala sem conteúdo, uma fala sem poder, uma fala que não leva nada. Então, a orientação do apóstolo Paulo é que ninguém os engane com um assunto que não tem nenhum conteúdo, que não vai levá-lo a nada. Então, essas conversas, em via de regra, elas acabam substituindo as conversas sadias. Então, a nossa constante vigilância deve ser uma verdade, a fim de que as nossas conversas tenham o devido proveito. E a última frase que faço menção é este cântico, este louvor, que está no finalzinho do texto, quando diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então a maioria dos teólogos concordam que essa fala, essa citação de Paulo, fosse um cântico cristão numa linguagem figurada, tanto para despertar aqueles não convertidos, mas também para despertar aqueles crentes carnais, ou possivelmente crentes judeus,
que ainda insistiam em viver as práticas judaicas, guardas de dias, cerimoniais, circuncisão, dietas alimentares. Então, esta frase é uma frase interessante que vai enfatizar que todo aquele que esteja adormecido espiritualmente seja despertado a fim de que Cristo o resplandeça sobre ele, ou seja, a luz de Cristo esteja sobre ele. Então nós chegamos ao esboço, chegamos às aplicações desse texto, que tem como objetivo responder quais são as evidências de todos aqueles que realmente imitam a Deus. E eu quero propor então, à luz desse texto, conquanto há muitos ensinos, mas eu quero propor quatro evidências que deixam bem claro de todos os cristãos, estou falando de cristãos, que realmente imitam a Deus. Primeira lição: a evidência de todos aqueles que imitam a Deus está na demonstração de uma vida vivida em amor. Nós sabemos que é um dos grandes atributos de Deus, é o amor. Nós aprendemos que é um atributo comunicável. E o que fundamenta nesse texto é essa ênfase do apóstolo Paulo, como ele diz, como filhos amados, vivam em amor. Veja que nós fomos alcançados por esse amor, que em João 3,16 vai expressar um amor de tal maneira, porque não tem no vernáculo qualquer expressão que vai mensurar o amor de Deus, que vai falar do tamanho do amor de Deus. Da mesma forma, Deus requer isso de nós amarmos as pessoas, amarmos ao Senhor, e como evidência desse amor a Deus, amarmos as pessoas, amarmos ao próximo, o que não é uma tarefa fácil. João, ele vai dizer numa das suas cartas, que não há quem consiga amar verdadeiramente, se esse amor não vier de Deus. Por isso, uma das doutrinas cristãs, que é a doutrina da questão do homem decaído, da perversidade do homem, da natureza pecaminosa, vai nos ensinar que nada de bom há em nós, mas tudo que é de bom em nós vem diretamente de Deus, vem pela sua graça, vem pelo seu amor. E essa tarefa, então, ela é uma tarefa que ela é conquistada pela ação de Deus em nossas vidas. Então, é possível que você tenha dificuldade de amar alguma pessoa. É difícil que você conviva com alguém que tenha um gênio difícil, um temperamento difícil, mas mesmo assim, a Bíblia nos ensina que por intermédio do Senhor, você pode amar sim essas pessoas. Eu penso até que Deus nos prova, colocando pessoas difíceis, para trabalhar no nosso coração, porque a obra de Deus em nós é inacabada, e uma das formas de Deus nos acrisolar é nós aprendendo a amar as pessoas como elas são, com as suas dificuldades, e através do amor é que as vidas são transformadas, assim como através do amor de Deus nós fomos transformados. Então, é muito fácil você amar alguém que gosta das mesmas coisas que você, que concorda com você, que tem plena aceitação por você, que não despreza você. Agora, amar uma pessoa que te despreza, que não te aceita, que cria dificuldade para você, é uma grande prova. Mas isso precisa ser entregue a Deus. Senhor, tem dificuldade de amar tal pessoa. Quando nós abrimos o nosso coração e quando nós entregamos essas questões ao Pai, Ele nos abençoa, Ele transforma a nossa vida e nos ajuda a amar as pessoas, e assim nós caminhamos, crescendo e cumprindo com a ordem de Deus. Portanto, uma grande evidência de alguém que imita a Deus
é uma vida vivida em amor. A segunda lição dessas 4 que apresento é que a evidência de todos que imitam a Deus está na busca incessante da pureza moral. E essa leitura está muito ligada, essa aplicação está muito ligada ao trecho bíblico que vai dizer que não deve haver entre vocês nem menção de imoralidade sexual. Como já tenho dito em algumas mensagens, há pessoas que pensam que é impossível, à luz dos seus impulsos, do seu biotipo, viver uma vida de pureza moral. Mas Deus realiza as suas obras. Deus, Ele nos ensina a viver uma vida em santidade. E a obra que Deus está realizando em nós nesse momento é a obra da santificação. Portanto, quando aqui o texto diz, não deve haver nem menção de imoralidade sexual, nem uma espécie de impureza ou de cobiça, mostra que nós estamos cheios de Deus, estamos cheios da presença do Espírito de Deus, e eu preciso tratar isso, eu preciso conversar isso com Deus. Isso de repente faz parte de uma prática patológica, inclusive, então eu preciso buscar ajuda. Tiago vai nos ensinar que confessar os vossos pecados uns aos outros a fim de que sareis. Então às vezes nós temos que enfrentar o constrangimento, procurar alguém maduro na fé e falar, olha, tenho esse problema. E nós já aprendemos que sem sanidade não há santidade. E às vezes cabe, inclusive, a necessidade de alguém que possa ajudar, alguém que tenha uma formação, que trabalha na área de comportamento. E às vezes alguma coisa que está impregnado na nossa vida, e como eu sempre defendo, isso é o Deus imanente, é Deus agindo através de um psicólogo, de um psiquiatra, é Deus agindo através do pastor, dando orientações, procurando mostrar verdades bíblicas. E nós entendemos assim, que nós devemos buscar essa pureza moral, nós devemos viver nessa pureza moral, e isso é possível viver assim, dessa forma, uma vida pura, uma vida ilibada, uma vida santificada. Então, essa é a orientação, essa é a evidência, aliás, de todos aqueles que imitam a Deus. A terceira lição e terceira evidência de todos que imitam a Deus está em discernir o que é agradável ao Senhor. A Bíblia diz que é uma coisa que nós aprendemos, né? Diz, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, aprender a discernir o que é agradável ao Senhor vai nos remeter ao conhecimento do próprio Deus e da sua própria vontade. Agora, aprender a discernir tem tudo a ver com o fato de que intrinsecamente nós queremos agradar alguém. Como filhos a gente quer agradar os nossos pais, como cônjuges nós queremos agradar o marido, a esposa, queremos agradar também os nossos filhos como pais, nós queremos agradar as pessoas. Por detrás disso pode ter a questão da aceitação, nós queremos ter aceitação, queremos ser aprovados, queremos, enfim, estarmos em perfeito relacionamento com as pessoas. Mas a bem da verdade que quando você decide agradar ao Senhor, quando você aprende a agradar ao Senhor, em via de regra, você acaba desagradando as pessoas. Em via de regra, é assim, é mais ou menos assim. Como tenho dito, você se torna um estraga-prazer. As pessoas talvez não te aceitam tanto, porque, como o pastor Jean pregou na semana passada em Efésios, a luz ofusca as trevas, traz um mal-estar, parece alguém moralista, parece até alguém legalista, e enfim, não está rindo com a nossa brincadeira. Mas agradar ao Senhor é coisa séria. Isso depende de uma decisão. E depois que você decide agradar a Deus, então você vai aprender em sua palavra
quem é Deus e o que Ele gosta, o que Deus quer que você faça, e assim você vai agradá-lo, e você vai ter as suas recompensas, porque quando nós agradamos a Deus, nós experimentamos das suas bênçãos, que começa com a paz no coração, começa com alegria no espírito, e as bênçãos da vida e os frutos da vida quando nós agradamos a Deus. Talvez isso não aconteça em sua vida porque você não tomou essa decisão. A sua decisão é importante, embora não seja suficiente, mas ela é importante a fim de que Deus o honre, o abençoe na sua decisão. As nossas resoluções, elas são muito importantes. Então até agora nós vimos algumas evidências de quem imita Deus. Uma vida vivida em amor, a busca da pureza moral, discernir o que é agradável ao Senhor e finalmente a evidência de todos que imitam a Deus está em desprezar as obras infrutíferas das trevas. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Nós vivemos num mundo onde esse mundo é regido por Satanás, seus anjos. Os homens ímpios, inclusive, os homens que não são filhos de Deus, nós não cremos nesse universalismo, né? Que todos são filhos de Deus. Nós cremos que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Aqueles que são filhos, segundo Romanos 8, vivem pelo Espírito de Deus. Estes sim são filhos. Mas deste mundo ímpio, esse povo ímpio, que não tem o Espírito de Deus, também é regido pelos espíritos das trevas. E o grande problema do cristão é ser atraído pelas coisas do mundo, pelas obras infrutíferas das trevas. Quando nós estamos imitando a Deus, nós estamos vivendo uma vida santa. O Senhor diz isso: sede santos, porque eu sou santo. E não é só uma recomendação, é um decreto. Sereis santos porque eu sou santo. E uma vida de quem vive em santidade, vive de forma separada do mundo, separado do pecado, separado das obras infrutíferas das trevas. E é lamentável que hoje, nesse tempo, nós percebemos muitos cristãos, não poucos, vivendo uma vida lá no mundo, com os eventos do mundo, com as atividades do mundo, em meio a tudo que acontece lá no mundo, querendo ser aceito pelo mundo, querendo ter o seu status no mundo. Mas não é bem assim. A Bíblia nos recomenda desprezarmos as obras infrutíferas das trevas. Aliás, não é só isso. O texto vai dizer: antes exponham-nas à luz. Isso é a mesma coisa de eu dizer: isso não é de Deus, eu estou fora, isso não é de Deus. O texto continua dizendo que aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Então, o cristão que tem prazer no mundo, demasiado prazer no mundo, pode ser uma evidência de que ainda não foi alcançado pela graça. O mundo tem as suas atrações, somos tentados no mundo, mas eu, estando no mundo, me causa vergonha, constrangimento, temor. O Espírito de Deus vai nos falar: olha, isso está errado, esse não é o seu lugar. Por isso, quem é de Deus não vive uma vida com as obras infrutuosas das trevas. Então nós temos Salmo 37 vai dizer-nos, né, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se não me engano é o versículo 4. Isso vai nos ensinar, no capítulo 37, do Salmo 37, isso vai nos ensinar que deleitar-se é ter prazer nas coisas de Deus. Então, quando eu tenho as atividades eclesiásticas, eu não devo cumpri-las com pesar, mas com prazer, com alegria. Vou ter que ir para a EBD, vou ter que ficar na classe, vou ter que ir para o culto,
o líder do louvor me chamou, eu vou ter que fazer isso, vai ter acampamento na igreja, sabe, não é com pesar, mas é com prazer e com alegria e com entusiasmo é que nós devemos então participar das coisas de Deus. Eu concluo esta mensagem dizendo que hoje nós somos desafiados a imitar Deus, e isso não é utopia não. Nós vamos conhecer Deus em sua palavra, vamos conhecer Deus através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, e a partir desse conhecimento de Deus e da sua vontade, então nós vamos imitá-lo, e as evidências serão uma vida vivida em amor. Eu decido amar as pessoas, porque, como já disse, amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu decido sim buscar a pureza moral, eu quero discernir o que é agradável a Deus, e eu quero desprezar as obras infrutíferas das trevas. Se você fizer essas resoluções, certamente Deus vai guiá-lo, Deus vai abençoá-lo. Quero orar por você que está participando deste culto, não simplesmente assistindo, mas participando deste culto. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, as suas dificuldades espirituais. Eu quero orar para que o Senhor o abençoe e conceda-lhe vitória, que as temos em Cristo Jesus. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus querido, nós o adoramos na beleza da tua santidade. Nós queremos rogar-lhe o teu perdão e a tua misericórdia, porque muitas vezes, ó Deus, nós imitamos o mundo, os ídolos deste mundo. Muitas vezes vivemos em função, ó Deus, das vitrinas deste mundo. Mas, ó, diante da tua palavra, nós queremos rogar-lhe o teu perdão e a tua misericórdia. E que, ó Deus amado, o teu Espírito possa agir na nossa alma, no nosso espírito, a fim de que sejamos imitadores de Deus. Ó Pai, nos ajude a imitá-lo. Ajude-nos, Senhor Deus, a viver uma vida vivida na tua presença, para o louvor da tua glória. Estendemos o nosso clamor a todos que estão participando deste culto. O Senhor conhece os seus corações. A qualquer tempo, onde quer que estejam, nós intercedemos a Ti, ó Deus, e que o Senhor possa perdoar os seus pecados, o Senhor possa libertar dos seus vícios, o Senhor possa repreender toda obra maligna, Deus, obra de demônios em suas vidas, e que o Senhor possa conduzi-los à Tua presença, diante de Ti, a fim de que tenham uma vida santa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando este culto e vamos encerrá-lo com louvor e adoração deste belíssimo grupo de louvor que tem estado conosco para brilhantar o nosso culto. E com o louvor estamos então despedidos. Um forte abraço, que Deus o abençoe.